Oi, pessoal, a gente está aqui no segundo episódio do Massa Madre Talks. Eu sou a Mariana, estou aqui com a Andressa. Oi, gente. E eu tô com a pessoa, o cara que assou mais de 1 milhão de pastéis de nata. João Pedro Souza, nosso convidado de hoje. Ele é da Casa das Natas, do Rio de Janeiro, português. Vai compartilhar com a gente um pouco da história dele. Muito bem-vindo, João. Olá. Muito obrigada por aceitar o convite aqui desse nosso podcast, videocast. E aí eu queria conversar com você, começar querendo entender um pouco da sua história. Conta pra gente, por que veio para o Brasil? Por que começou a assar os pastéis de nata? De onde veio essa paixão? Como que você começou? A história é interessante porque tudo começou, na verdade, em 2011. Eu trabalhei durante muito tempo com tecnologias, com software, com hardware, com multimédia, e em 2011 eu conheci uma pessoa que precisava de um software, de um CRM que eu tinha, portanto de um aplicativo, e que através de um contador e de um amigo em Portugal me pediram se eu queria implementar esse sistema no Brasil. E eu, em dezembro de 2011, vim para iniciar esse projeto. E assim, ele era do Rio de Janeiro, portanto, eu não escolhi a cidade. Na verdade, eu já conhecia o Brasil só via internet e sobre sistemas. Na altura havia o grande boom do início da internet, portanto, em 2011, não era o início, mas já era algo. O Brasil estava a evoluir muito e a crescer muito. E então vim. Começaram a montar o sistema. Eu estava na altura. Eu estava aqui, era difícil porque a minha família não estava habituada a eu estar fora. Então, passado um mês, eu vou uma semana a Portugal. Fico uma semana e volto. Então, durante 2012, eu ia todos os meses a Portugal para manter, porque era complicado. Sim. O meu filho, na altura, tinha 5 anos, então não estava habituado. Eu sempre fui uma pessoa muito presente em casa, e então era difícil. E eu comecei a ver que isto vai demorar mais tempo do que eu pensava, e lá para setembro, outubro de 2012, eu conversei, numa das minhas idas a Portugal, conversei com a minha mulher: isto vai ser difícil, era bom que tu deixasses o teu emprego e que viesses para o Brasil, e quando os sistemas estiverem todos a funcionar, é remoto e voltamos. O garoto também ia iniciar na escola, então era fácil iniciar já direto aqui, e pronto. Então preparámos tudo em dezembro de 2012, portanto fui passar o Natal, e depois em janeiro a gente vem, portanto vimos os três. Janeiro de 2012, isso. Sim, a minha mulher, a Sandra, e o Pedro, o meu filho mais velho. Porque, entretanto, já nasceu um carioca, o segundo filho nasceu no Rio de Janeiro. E a minha mulher, entretanto, durante o Natal, engravidou, e já vem. Engraçado que nós descobrimos, quando chegámos ao Brasil, ali em janeiro, ela já sentiu alguma coisa diferente e foi fazer o teste, estava grávida. Pronto, ok, tudo bem. E desejo de grávida, querem comer tudo, querem... Não se nega. Sabemos o que é, né, Mari? É um problema. Muitas vezes, tu tem que ir não sei aonde para ir buscar não sei o que, não sei que hora. Então, é um problema. E o que é engraçado? Em Portugal é comum toda a gente comer o pastel de nata. Aquele produto, aquele doce. Vocês, por exemplo, vão numa festa no Brasil, o que é que tem sempre lá? Não interessa, mas tem sempre brigadeiro. Sim. Pronto, ok? Exatamente. Vão numa lanchonete ou numa cafeteria no Brasil, tem sempre pão de queijo. Vai no aeroporto, tem pão de queijo. Então, é engraçado pensarmos nisso. Em Portugal, o que é que tem sempre numa cafeteria ou numa lanchonete? Pastel de nata. Pode ter mais 2 ou 3 ou 4 doces, ou até uma pastelaria cheia com 20 ou 30 doces diferentes, mas o pastel de nata tem em todo o lado. E isso é comum na nossa cultura. Ela estava grávida e queria comer o pastel de nata com o cafezinho expresso, que era uma coisa comum para nós.
Nós rodámos o Rio de Janeiro a entender, é assim, ela sem conhecer bem o Rio, eu pouco ainda, então a adaptação, tentar entender, e também foi frustrante nós não encontrarmos um pastel de nata que fosse exatamente igual no sabor, na textura, no tamanho, em tudo, porque o próprio tamanho da forma Era diferente, até o tamanho. era. Até na forma, portanto, é tudo muito diferente. E não descobrimos. Portanto, andámos lá à procura e foi frustrante para ela. Pô, e grávida, frustrada, pô, ainda estava quase querer. Pô, não tem pastel de nata, vamos para Portugal. Longe de casa. Quase. E não era fácil. Cara, o que é engraçado? Eu venho de uma família, de uma tradição muito grande de panificação e confeitaria, pastelaria. Apesar de eu não estar no ramo, os meus bisavós, na verdade o meu bisavô conheceu a minha avó na padaria do pai, então foi lá que eles se conheceram, isto no Porto, num local chamado A Forada, que é na Ribeira, portanto, bem típico português. Então tem essa tradição. A minha mulher também, vários na família, tios, primos, inclusive o irmão dela, ligados à panificação e aos doces. Então havia, e nós começámos a ver, e também não seria algo de outro mundo, começámos a fazer em casa. Ou seja, vamos lá, se não consegues comprar em lado nenhum, pelo menos um bom, vamos adaptar. Então fizemos a massa folhada em casa, o cremezinho, tudo bonitinho. Lembro, na mesa, nós tínhamos uma mesa redonda em pedra, eu lembro de estar lá a enrolar aquilo numa mesa redonda. Então foi engraçado. Deu muito certo. Pô, a grávida ficou... Se a grávida ficou feliz. Feliz, saciada. Isto foi praticamente, os primeiros testes foi em março ou abril de 2013, em casa, no fogãozinho de casa, portanto no forno de casa. E nós tínhamos como conhecemos depois, é normal, português, a gente acaba por conhecer um bocado a comunidade dos portugueses que estão, e a gente foi começando a conhecer, e é um casal que a gente conheceu de portugueses, que tinha um restaurante, e que ele provou, lembro perfeitamente, que ele provou o pastel de nata, pois disse, pô, isto está muito igual, pois isto me fez lembrar, eles até são de Guimarães, pois fez lembrar o pastel de nata lá do norte, em Portugal. Pô, tu não quer vender uma caixa para eu vender lá no meu restaurante como sobremesa? Ok, e nós começámos a fazer isso. Agora, o que é que eu achei fantástico? Eu com os negócios de tecnologia, com os portais, com os softwares, eu entrego hoje, e no dia seguinte ele me liga, tem como você produzir mais uma caixa para mim? Uma caixa, simples assim. E eu, na minha área, tu desenvolves uma vez por ano, de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, desenvolves um negócio. Sim. Não, isto era o mesmo cliente a pedir no dia seguinte outra vez o mesmo produto, o mesmo que eu produzisse. E isso mexeu comigo, um pouco. Eu ainda fiquei assim, na altura, bem pô, isto é estranho, não é? É um consumível, as pessoas querem comer isto todo dia. Realmente é isso mesmo, o pastel de nata come-se todos os dias, é como um café, é como um pão. Ainda por cima comer um doce leve, pequeno, porque também não enche, dá para comer 3 ou 4 fácil. Com certeza. E então eu comecei a ver isto como uma oportunidade de negócio, ok? Isto é que foi interessante. Essa foi a virada? Como que foi essa virada? A virada foi, na verdade a virada foi, eu faço mais um pouquinho, não é? Não fui logo no dia, e disse, está bem, então na sexta-feira eu produzo. A virada foi quando ele me volta a pedir, e depois quando há alguém que provou lá e que vem, e ele passa o contacto e me liga também. E aí foi a virada, e eu, isto é negócio. Está dando certo, né? Engraçado que eu não estava habituado ao negócio ligado à comida ou à gastronomia, mas achei muito interessante. E foi aí, na verdade, foi virada. Mas a verdadeira virada foi a minha mulher, a Sandra, porque é normal nós não ouvirmos a opinião da mulher, não é? Isso é normal, a gente quer sempre fazer à nossa maneira e tudo. E é curioso que ela, depois de provar, grávida naquele momento e tudo,
a gente começou a ponderar, vamos desenvolver este negócio? Bom, isto seria interessante. Mas não sei, e não esqueço isto, ela disse, que vai dar certo. Ela tinha certeza. Coisa de mulher. E ela também não era do ramo de Não, ela está ligada à área das farmácias, portanto, então, isto é engraçado. Agora, pronto, tínhamos muito know-how familiar e know-how gastronómico e palativo, então nós também sabíamos como é que era, então isso é engraçado entender. E, curiosamente, esse casal amigo gostaram tanto do produto e até falou, João, eu tenho a minha sogra tem uma casa, que tem uma cozinha grande, que é uma casa de família, que já não vivem lá, vivem agora em apartamento, vou falar com ela para ela te emprestar a cozinha para tu começares a desenvolver esse negócio. Tá. É engraçado. Então eles nos emprestam na zona norte do Rio de Janeiro, portanto nós vivíamos na zona sul e isto foi na zona norte. Então emprestam a casa, já tinha alguns equipamentos, tinha fogão, tinha forno. Ela fazia uma vez por ano, fazia um evento para crianças, acho que é de um santo, São Cosme. São Cosme e Damião? Talvez. E ela fazia sempre muitos doces nesse dia, então tinha um equipamento de produção. E foi bacana porque foi uma ajuda muito grande. Isto foi em agosto, julho. Foi o seu primeiro contato mais porque assim, profissionalizado. Exatamente. Apesar de eu ter os projetos, negócios, mas quem lida com a internet, eu não preciso estar tão presencial. Na altura era mais, hoje até é menos. A gente hoje é muito mais remoto. E foi interessante porque deu para ir mexendo. Só que como entretanto eu estava a ver que a coisa estava a demorar, com o projeto da internet, e se calhar eu não tinha escolhido o sócio certo, isso também foi engraçado porque eu olhei muito mais para esse negócio, vi um negócio rápido, um negócio de consumo, só que era preciso, era preciso entender como é que tudo funciona. Uma coisa é você cozinhar, uma coisa é você saber fazer uns doces, uns bolos, outra coisa é você, apesar de que a minha formação vem da engenharia de produção, mas era preciso entender como tudo funciona. E isto num país que não é o nosso, não era o meu, não é? Neste caso hoje é, porque a gente vive aqui, mas não é a minha pátria, não é a minha cultura, é diferente, com pessoas diferentes, com formas diferentes, com ingredientes diferentes. Então é engraçado ver isso dessa forma. Então isso ali em agosto de 2013, quando nós começamos a fazer os testes já não em casa, já tinha uma mesa de inox, já tinha um fogão para aquecer o leite, para fazer o creme do pastel de nata, já tinha, comprei a primeira batedeira, e é curioso que era preciso um forno para passar os pastéis de nata. E aí é onde entra a Ramalhos, porque assim, isto parece um clichê, mas não há nenhum padeiro, nem nenhum pasteleiro e nem confeiteiro português que não conheça Ramalhos. Isso não existe. Então, é como o cara... é como o refrigerante que toda a gente conhece, Coca-Cola. Então, ok? É assim que funciona. Ou outros fornos, em Portugal, Ramalhos. Então, não há... A empresa é tão forte, tão antiga, tanto bom nome, que toda a gente sabe que forno tem que ser Ramalhos. É assim que funciona. Não quer dizer que não hajam outras marcas no mercado, mas em todo o lado existe. Os fornos são conhecidos como eficientes, como bons. Então, começo a fazer uns contactos em Portugal para tentar entender quem vende, quem não vende, como é que é, e descobri que a Ramalhos estava a iniciar o projeto aqui no Brasil. Tive a felicidade aí de conhecer o Márcio e entender também como é que se ia funcionar. E assim, eu costumo dizer que a Ramalhos está, assim como esse casal amigo de portugueses que nos emprestou a cozinha, assim como a minha mulher está grávida, a Ramalhos também faz parte do nosso processo, primeiro,
porque nós começámos, quando foi para produzir já, saindo de casa, já foi num forno Ramalhos, e porque também a Ramalhos acreditou no projeto. Porque assim, não nos conhecia de lado nenhum. E estava no início. E estava no início, e é preciso acreditar. Porque tu não compras um forno, simplesmente chegas lá e pagaste, fizeste uma transferência, as coisas eram o início. Não, faz um plano de pagamento, vamos colocar lá para eles para testar. Então tudo isso foi engraçado, porque o Márcio na altura acreditou, talvez no entusiasmo e no projeto e que eu falei, e ele provou os pastéis e disse que realmente eram muito bons. Que era muito bom. E nos ajudaram muito. Portanto, a Ramalhos, nessa altura, colocaram-nos um forno, fizemos uma forma de um plano de pagamento. Isso foi só o primeiro, porque depois vieram outros fornos. E nesse momento, João, como que estava a sua produção? Você já estava com uma produção grande? Não, bom. Já estava vendendo para restaurantes? Você tinha um lugar para consumir lá dentro desse espaço? Não. Isso era uma cozinha na Zona Norte, numa área habitacional, praticamente, ok? E foram os primeiros momentos. Eu coloco o forno, para vocês entenderem. Eu coloquei, portanto, o forno da Ramalhos foi entregue, aí já começas a fazer outros testes. Então, no início, não. Ou seja, eu lembro-me que eu sou uma pessoa muito persistente de testes. Erro, aproxima, vê, testa, grava, escreve. Eu tenho umas centenas de vídeos sobre os testes que eu fiz, porque depois então uma coisa é de fazer 10 pastéis de nata, 12, 15, um forno de casa tranquilo ali. Não, agora vamos padronizar isto, colocar num forno. E isso foi extremamente difícil, porque primeiro, aí já tu testas os ingredientes, já não é fazer 1 litro ou meio litro de creme, já tens que fazer muito mais. Eu cheguei a apontar numa folha sempre todos os testes, porque assim, tu fazes o teste, ou queimou de mais, ou queimou de menos, ou está cru, então tu vais... Então eu tinha um caixote de lixo que lhe chamávamos o Papa Natas, que era um papãozinho que sempre comia os pastéis de nata, porque eles ou saíam estragados, tinhas que deixar ao lixo. Quando digo estragados, era mais... queimados, eram mais crus. Eu contei que chegou a 6.000 pastéis de nata de testes. Porque assim, para se desenvolver um produto bom, coerente, e eu que venho, engraçado, temos que pensar nisto, eu venho da programação, algoritmo, de código de programação, uma rotina, na verdade um algoritmo é uma rotina de software, ok? É sistematicamente fazendo aquela rotina. E eu usei o mesmo princípio. Vou produzir o pastel de nata, nem rotina. Ou seja, ora, quanto é? 10 minutos? É que 5? É 8? O creme, qual é a temperatura? Quantos em cada assadeira? Quantos leva? Então, é curioso este estudo todo, porque parece que não, mas, curiosamente, o pastel de nata é dos doces mais difíceis de fazer. Em características de processo, porque reparem que uns ficam mais queimadinhos, uns menos queimados, uns mais claros, outros menos claros, e é engraçado que isso segue um padrão, mas e depois tudo tem que estar na temperatura, o folhado, o creme, a temperatura do ambiente, as caldas de açúcar que se usa, a gema, tudo isso é engraçado que para mim é muito fácil hoje. Para quem assou mais de 1 milhão de pastéis de nata da minha mão, portanto eu é que os assava, que é curioso que então todos esses testes foram feitos, aproxima, erro, testa, e na altura a minha mulher estava grávida, também não podia dar grande ajuda, a verdade era esta, porque ia à adaptação, depois o garoto na escola, ao primeiro tempo da escola, ela tinha que ir buscá-lo, trazê-lo, porque a gente não estava habituado, as distâncias são longas no Rio de Janeiro, demoras tempo a chegar aos locais, próximo, mas demorado, então também não dava grande ajuda, então eu tinha que fazer a massa, o folhado, o creme, montar tudo, assar, colocar nas caixinhas
ir entregar e voltar a fazer tudo outra vez. Todo o processo. Todo. Era Eu você que tinha que levantava-me. fazer. E até nessa parte você ainda estava na programação ou você já Bom, tinha aí decidido eu estava mais seguir esse caminho? tranquilo, portanto isto foi aí em setembro, outubro de 2013. Na verdade, houve um dia que quando começou a surgir realmente pedidos, eu fiz a pausa e falei com o meu sócio e disse, olha, eu não vou ser mais operacional da empresa, quero desenvolver aqui um projeto e vamos acompanhando e vendo. Então, de alguma forma, e acabou por separar o negócio, ele seguiu, eu segui com o projeto dos pastéis de nata. Então, chegou uma altura, eu acho que foi virada. A partir do momento que tu te focas, isto é curioso, eu vou dizer ali às pessoas que nos estão a ouvir, a partir do momento que as pessoas desviam, deixam as coisas que incomodam, ou deixam aquilo que nos faz desviar e se focam verdadeiramente num projeto, numa meta, numa decisão, é virada. Ou seja, a partir do momento que eu ligo ao meu sócio, a partir de hoje só vou ser investidor, ou seja, o projeto vai seguir, você acompanha, quer acompanhar o projeto que nós tínhamos do negócio, eu vou dedicar noutro negócio com a minha mulher. A partir desse momento em que parece que eu desliguei, entreguei a chave, não é? Ainda era sócio, mas entreguei a chave e abracei o projeto das natas, então aí a coisa seguiu de outra forma completamente diferente. Seu foco estava nisso? Né? Nisso, porque eu levantava-me, isto é curioso, parecia um zombie na altura, porque eu dediquei-me mesmo a sério e também tive muito apoio da Sandra, porque era preciso também dar o suporte, cuidar do garoto, cuidar da casa, ajudar a pensar, a dar a força. Eu levantava-me às 3 da manhã. Portanto, aquilo ficava a 20 e tal quilómetros de casa, mais ou menos. Levantava-me às 3 da manhã para ir preparar a massa, o folhado, tudo isso. E eu muitas vezes chegava às 10 da noite a casa. Nossa. E é complicado mesmo. Então eu era um zombie na altura. Eu lembro que a gente jantava, eu às vezes nem falávamos, porque estávamos ali tranquilos, o garoto andava ali com 6 anos, a gente jantava, e a Sandra cozinha muito bem, jantávamos ali tranquilinhos, eu estava ali um bocado no sofá, descansava um pouquinho no sofá, levantava, tomava uma ducha, saía e lá ia fazer isto todos os dias. Só que assim, costuma-se dizer em português de Portugal, quem corre por gosto não vai cansar, não é? Não cansa. E é assim, e engraçado que eu costumava dizer, foram tantos pastéis de nata no início de testes que a gente comia, levava, entregava ao porteiro, entregava um amigo lá no condomínio, entregava, porque depois era preciso montar a máquina, ou seja, era preciso, já tínhamos o forno certo, já tínhamos um processo, e depois era preciso montar tudo. Eu lembro na altura que até eu acho que eu aumentei logo de peso, não é? Tinha que andar a provar as coisas. Eu lembro que só o cheiro já me fazia engordar, porque era tudo, o cheiro do creme, mas era fantástico porque tu vês as coisas a acontecerem. Pronto, e depois começam, isto no final de 2000, depois surgiu a necessidade de, bom, eu não posso passar a minha vida aqui numa cozinha emprestada, então agora tenho que formalizar um negócio a 100%. Então aí começa a aventura de empreender a sério no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito grande, culturalmente é complicado para nós entendermos a parte, depois assim vamos ver a parte legal, a parte trabalhista, que é muito diferente da nossa, parte fiscal, parte de tudo o que é licenciamento, tudo o que é a operação. Então eu tive, engraçado que eu quando era mais novo na escola, eu nunca fui um cara de estudar muito, nem um cara de ter muito boa nota, fui sempre mediano, mas depois de já dos meus 30 anos, eu já estudava muito, então, e hoje tens a internet, então tu estudas, eu comecei a ver a lei, como é que funciona, como é que é isto, e olha uma coisa curiosa, como é que é um cara que na verdade veio para cá para montar um projeto e para depois ir embora, que de repente, entretanto, as coisas começam a desenvolver, sem família, ou seja, só tinha a minha mulher e o
o meu filho, e já vinha outro caminho, sem padrinhos, sem fiadores, sem pai, nem mãe, nem tio. Como é que se consegue empreender? Como é que se consegue, primeiro, alugar um galpão para montar um negócio? Foi assim. Como é que se... Mas é engraçado também que eu senti um carinho muito grande, primeiro porque eu acho que... Não sei se tem a ver com cultura, ou até porque o Rio de Janeiro tem muito de português, é uma cidade de muita descendência portuguesa, e isso ajudou muito. O facto de falar português. E depois é assim, claro que a gente muitas vezes se engana, mas eu inspirava a confiança que as pessoas dizem, o cara está aqui, faz, isto é engraçado. E então a gente conseguiu logo então, alugar um galpão e para se começar a desenvolver já um negócio em si. Começou a tomar corpo. Foi nesse mas momento. Tudo muito difícil, não é? Como é que é? Porque assim, continuava a fazer testes, depois é preciso que caixa, como é que é o transporte. Então é engraçado entender que tipo de farinhas é que a gente tem que usar, o leite, e depois, engraçado que quando tu estás a começar, tu não vales nada para um fornecedor, não é? Eu acredito que muita gente sente isso, o empreendedor sente isso, não vales nada. Sim. Tens que ir num atacadista, ou tens que ir aqui, depois ou seja, não tens grande... Ou és um consumidor e aí tu compras 1 quilo, ou se já começas um processo, já precisas de 5, de 10, de 20, só que eu acho que não há grande oferta nesse sentido. Eu senti isso, que não havia. Para esse mercado, assim, ou tu vais comprar 500 quilos ou 1 tonelada, então aí sim, existe, mas o mercado, logo ali do início, não, ninguém te vê nada. Para fazer um cadastro da empresa num fornecedor, foi assim uma coisa que, em Portugal, toda a gente, por favor, quer fazer o cadastro na hora, ligam-te e já. Aqui foi difícil. Senti essa diferença, senti. Mas depois senti um carinho também, há coisas mais difíceis e coisas melhores, senti um carinho muito grande nos clientes. E depois é assim, acabo eu sempre quis ser o melhor em tudo, ok? Sempre. Então, queria ter o melhor pastel de nata, o melhor serviço, então o cliente ligava, a gente entregava, estava prestes ali, pronto para produzir, produzia. Então eu também entendi que havia um lugar para se fazer isso. Primeiro, o produto era bom. Nós tínhamos condições para produzir. Eu tenho clientes desde o início, eu tenho clientes desde 2013, que ainda hoje estão com a gente. Vimos ali uma oportunidade, mais uma vez a matemática, a programação, tudo isso, o rigor, o ritmo. Então entregávamos rápido, ainda hoje é assim, nós somos conhecidos nós temos clientes, já chegou o produto, então eu pedi isso há 1 hora atrás, estou a falar no Rio, claro que é mais fácil. Então nós somos conhecidos por isso, que o cara, como é que pode, estes caras são minha nossa. Não, porque é tudo um processo, já é muito tempo, entretanto, já vão 10 anos no projeto, então essa é a aventura. Então, começou, assim, no fundo, a história começa dessa forma, onde entra a Ramalhos, que nos ajudou muito, onde entra também o desejo da minha mulher, onde vai também a ajuda de pessoas, bacana, e que nos ajudam, onde vai também a persistência de fazer testa, onde vai, na verdade, a verdadeira chave é eu entregar um pastel de nata a alguém e a pessoa, nossa, que é isto? É o resultado de todo esse esforço. Isso não tem preço. A satisfação, né? Porque ainda por cima não é uma coisa que dá para fingir. Não dá. É fantástico ouvir as pessoas a dizerem isso, não é? Porque é uma coisa que não tem explicação. Tu provas e ficas com aquela sensação. E engraçado que há quem... Eu já ouvi isto a alguns amigos e tudo, que nós conseguimos fazer um pastel de nata com uma verdadeira característica. Ele está quase no limiar de fabuloso. E como está ali no limiar, a gente está sempre a ir buscar com mais um, não sei, parece que é viciante, é uma coisa viciante. Então, e essa foi a ideia. Porque eu gosto realmente
Eu gosto de comida, mas a minha verdadeira satisfação, e é essa, é olhar e ver o sorriso da pessoa. Parece que eu no fundo, fabrico sorrisos todos os dias. Porque a verdade é essa, quando provas e vês que é bom, porque o pastel de nata, a história do pastel de nata é um produto que tem mais de 100 e tal anos. É um doce conventual, que na verdade nasceu nos conventos, isto foi 1800 e qualquer coisa, lá, porque aqui é curioso que no Brasil vocês ouvem muita expressão pastel de Belém. É muito comum. Sim. Ou seja, há um pastelzinho de Belém, Porquê? Porque na realidade o que tornou famoso o pastel de nata foi o pastel de Belém. Porque em Portugal só comes pastel de Belém, ainda por cima hoje que há muitos brasileiros em Portugal, tu só comes e pedem pastel de Belém, vão no Porto, ou em Coimbra, ou em qualquer cidade, em Braga, vão pedir um pastel de Belém e as pessoas riem-se. Não, isso é lá em Lisboa, Porque lá há um bairro há uma pastelaria que se chama Casa dos Pastéis de Belém, que é em Lisboa, em Belém, que é mesmo em frente onde saíam as naus para os descobrimentos e para os navegadores, e era um porto, e tem em frente um mosteiro que se chama Mosteiro dos Jerónimos, e que foi aí que nasceu a receita. Os padres faziam um folhado, uma massa folhada, com um creme, portanto com um creme à volta dentro, onde tinha leite, farinha, açúcar, ovo, e é curioso que o pastel de nata o ingrediente que menos tem é o ovo. As pessoas pensam o contrário, mas não. O ovo é só para lhe dar aquela cor. E que foi desenvolvido aí. Olha. E há um português que é curioso, que até imigrante, que vinha até do Brasil, portanto um português que estava cá e que vai para Portugal e que compra, aquilo era uma refinaria de açúcar, e compra ali o espaço para montar uma pastelaria. E há quem diga que os monges, porque entretanto os monges viviam dos doces, de alguns trabalhos para outras pessoas ali, e na altura os mosteiros começaram a desaparecer, porque não havia quem bancasse o mosteiro. E eles desenvolvem há quem diga que eles revenderam a receita lá ao senhor dessa confeitaria. Ele começou a fazer os pastéis de nata. E engraçado, aquilo é no bairro de Belém. E na altura, as cidades, o centro de Lisboa era muito afastado. Hoje não, o centro de Lisboa, aquilo faz parte do centro. E então os barcos que vinham, os barcos de transporte de passageiros e de turismo e de pessoas que vinham de todo o mundo, paravam ali. Então as pessoas atravessavam a rua e iam comer um pastelzinho a Belém. Pastel de Belém. De Belém. Olha só. Isto é curioso, ou seja, e isto tornou tão famoso que eu estive a ver estes dias que o pastel de Belém, a Casa dos Pastéis de Belém, é o local número 1 no TripAdvisor. Ou seja, é o local que mais gente vai e comenta. Está no top 1. Ou seja, o mais visitado no TripAdvisor e mais comentado são a Casa dos Pastéis de Belém. E que as pessoas vão lá, e é fantástico, eles estão sempre a sair na hora, e é curioso ver isso também, porque faz parte e por isso é que isso veio também do turismo para o Brasil, e hoje as pessoas já sabem a diferença. É o mesmo produto, ok? É um folhado com creme, depois com uma receita mais de um lado, mais do outro, com mais açúcar, menos açúcar, por aí. Mas é engraçado ver isso, porque as pessoas têm uma ideia de que são dois produtos, são dois nomes para o mesmo produto. Para o mesmo produto. Exatamente. É curioso isso. E a Casa das Natas hoje? Quantas lojas você já tem? Nós fomos desenvolvendo o projeto. No início começámos por revender, então, para restaurantes, delicatessen, algumas padarias. Em 2016, nós abrimos a primeira loja. A ideia era também entender mais do conceito. Assim, desde o início que havia esse bichinho de montar uma loja, ou seja, para vender ao cliente final, entender ali como é que funciona. Então montámos a primeira em 2016, em Copacabana.
com pastéis de nata. Fizemos ali algumas variações, pastel de nata com um pouquinho de recheio também de chocolate, um de damasco. Fizemos a versão salgada, pastel de nata com recheio de bacalhau, um creme de bacalhau. E sempre você fazendo os testes desses novos produtos. Sim. Portanto, eu desenvolvia os produtos e aos pouquinhos, a Sandra no início deu muita ajuda também nisso, mas depois, entretanto, com o outro garoto, escola, depois ela teve que acabar por ficar mais por acompanhar a casa e os garotos. Mas no início ela até ajudou também muito no pastel de nata de bacalhau e desenvolvíamos isso em conjunto. Assim, e no início tudo era difícil, não é? Porque é preciso entender as condições climatéricas. O Rio é muito quente para trabalhar com massas, mas é engraçado que as coisas foram fluindo, e em 2016 montámos uma cafeteria muito pequenina. Depois fizemos um café português, depois um suco, e começámos com a ideia do conceito e fomos evoluindo. Começámos a fazer eventos portugueses. Na verdade, durante os Jogos Olímpicos isto é curioso, fomos convidados. O navio Escola Sagres português, que foi um navio grande, estava ancorado no pier, no Rio de Janeiro, e eles não tinham condições para produzir. Era pastéis de nata para a tripulação, aqueles tinham uns 150 tripulantes, nem me lembro deles, e aquilo foi aberto ao público para visitação. Nós fomos convidados para vender os pastéis de nata, foi a Casa das Natas que teve no navio Escola Sagres. Nossa! A vender pastéis de nata para os brasileiros em solo português, que era o navio. Então começámos a fazer eventos também, que foi forte. Nos Jogos Olímpicos, depois fizemos os Santos Populares, depois Rio Gastronomia, que é um evento muito grande a nível nacional, que é no Rio de Janeiro, sobre gastronomia, bem grande. E em 2017 fomos convidados, fomos a primeira empresa a ser convidada, especialista em pastéis de nata, para um evento que é o Rock in Rio. Portanto, nós tivemos Na verdade, eles montaram um quiosque, fizeram uma réplica de um quiosque português, aquele verde, hexagonal, e nós produzimos lá os pastéis de nata durante o evento. Isto em 2017. E depois a partir daí fizemos todas as edições e acrescentando outras coisas. Todas as edições? 2017, 2019 e agora, no ano passado, 2022, fizemos e engraçado, vamos levando um pouquinho mais. Agora levamos este ano bolinho de bacalhau, levamos a bifana, que é uma sanduíche portuguesa, bem até de eventos. Então fomos evoluindo isso. Agregando os produtos. Exatamente. E depois fomos, portanto, nesse processo também fomos abrindo lojas. Então hoje nós temos 4 lojas próprias, temos 4 franquias e temos também 2, que é um termo moderno, 2 dark kitchen, é uma em Cabo Frio, que é um modelo que só entrega, ok? Temos alguém que pré-prepara e entrega, e em Trasópolis também. E temos esse modelo que já montámos em São Paulo. Portanto, se procurarem Casa das Natas Campo Belo, de delivery, que é um projeto que este ano vai se tornar loja, portanto vai se tornar espaço físico. Existe só o delivery, existe a cozinha, existe a montagem e entrega, mas este ano já vai ser transformado em espaço físico para se poder ir lá tomar um café e estar no ambiente Casa das Natas. Você comentou aí bolinho de bacalhau, sanduíche, você é uma pessoa que se reinventa sempre aí, não é, João? Conta aí um pouco mais. É você quem faz essas receitas? Como que começou a introduzir esses outros produtos? Depois houve a necessidade, isto é curioso, que houve a necessidade de alargar um bocadinho, ou seja, começar. Os pastéis de nata é o nosso carro-chefe, efetivamente, e a gente teve que começar a alargar, porque tem o suco, o café, depois começámos a desenvolver as refeições, porque, na verdade, se calhar, nós tem a ver com a minha mulher cozinha muito bem, a Sandra também cozinha também, talvez dos 10, 12 anos, e eu também desde os 12 anos. Eu costumo dizer que eu fui obrigado a saber cozinhar e depois gostei. Quando eu tinha 12 anos, eu lembro-me perfeitamente, porque foi aí que começou a minha obrigação de cozinhar. Nós somos 4 irmãos, portanto 3 meninos e uma menina,
e tudo em escadinha. Okay? Eu sou o segundo, depois tem a minha irmã, depois tem o mais novo. Então foi tudo tipo quase escadinha. E nesse ano, nós somos de Braga, de uma cidade é a terceira cidade do país, uma cidade hoje que até tem muitos brasileiros, tem uma cidade que com muita qualidade de vida, e a minha mãe era professora na altura e precisou nesse ano de mudar, porque estava a fazer uma pós-graduação e mudou de escola. E o meu pai é aquele tipo português que almoça todos os dias às 12 horas. Era bancário na altura, então todos os dias, e tu movimentas-te muito fácil na cidade, ele tipo às 11h45 saía do banco e vinha a casa às 12 horas, estava em ponto. Só que a minha mãe nesse ano, a família portuguesa, habituada, a mãe é cozinha, é um bocado assim, a minha mãe, portanto, ia ter aulas de manhã, não dava para fazer o almoço para o meu pai, mas o meu pai gostava de comer a comida caseira e não estava habituado, a gente não se habituou muito a ir a restaurantes, e é mais tradicional. Só que todos os meus irmãos tinham aulas de manhã e eu nesse ano não tinha, era o que não tinha. Então o que é curioso? A minha mãe pensou, pô, como é que eu vou fazer? Já sei, a minha mãe pré-preparava a comida no dia anterior, okay, à noite, e deixava, ia só ligar, é só esquentar. Então a minha mãe disse, chamou-me, é preciso esquentar, ali às 11h30 liga ao fogão e esquentava a comida. Isto começou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Claro que com a rotina do dia-a-dia, e a minha mãe se calhar mais cansada e isso, a minha mãe já começou a... não preparava a comida no seu todo, pré-preparada, fazia um refogado, temperava uns bifes, um carré, ou até um bacalhau, e eu já tinha que dar o acabamento. Então ela chamava-me, tens que fazer isto, atenção ao sal, os truquezinhos da água, quantidade de água para o arroz, vem cá, pronto. E eu comecei até a interessar-me, pronto, também não tinha outro remédio, tinha que fazer isso. E eu comecei a interessar-me por fazer isso. E a coisa começou a evoluir de tal forma que a minha mãe deixava um papel. Eu já entendia sobre sabor. E depois tinha um crítico que era o meu pai, não é? O pai, aconteceu, está salgado, ou está muito passado, claro. E eu então aí comecei a entender a ideia. Mas eu senti que tinha dom para aquilo e para lá dar. E então eu comecei a fazer, a minha mãe deixava um papel, só. Faz isto. Então eu já tinha que fazer o refogado, já tinha que cortar a cebola, já tinha que colocar o azeite, cortar o alho, fritar a batata, temperar, fazer um bacalhau à brasa, um bacalhau com natas, fazer um carré com fritas e outra coisa qualquer, um arroz fazia tudo. Com quantos anos isso, João? Isso, e depois portanto, isso foi entre os 12 e os 13, 12, 13 anos. Nossa! Já fazia isso tudo, isso é curioso. Já fazia muita coisa. Tudo, tanto que sempre que eu ia, uns amigos tinham uma casa afastada, uma fazenda, uma coisa qualquer, quando tu vais, que éramos novos, quem cozinhava era sempre ele. Os meus amigos queriam que eu fosse sempre passar o final de semana, quando a gente às vezes, aí com os 15 anos, 16 anos, eu ia sempre para poder, eles, claro, temos cozinheiro. E então, apesar de no dia-a-dia hoje é a Sandra que cozinha, sempre em casa, e cozinha muito bem, e a minha mulher passou um processo se calhar semelhante. Também teve que começar a aprender a cozinhar muito nova, e também cozinha muito bem. E a comida bem tradicional portuguesa, o tipo de tempero, o tipo de... Na verdade, eu acho que a cozinha portuguesa é muito básica, é muito intensa em termos de sabor, muito saborosa, mas é muito simples. É só trabalhar bem os ingredientes básicos e os insumos a sério. Bom azeite, cebola, alho, é tudo a mesma coisa, ok? Acho que não há diferença. Mas é um bom azeite, é uma boa carne, um bom peixe. Nós somos muito de peixe, ok? O português come muito mais peixe do que o brasileiro, eu sinto isso. Então a história de cozinhar vem aí, por isso é que desenvolvemos vários pratos. Nós temos o bacalhau com natas, bacalhau à Zé do Pipo, temos bacalhau à Brás, temos arroz de pato, temos vários petiscos. Hoje nas nossas lojas
é uma cafeteria, pastelaria portuguesa, mas que entra também quase, na verdade, na área do restaurante. Não um restaurante em si, porque é muito típico e muito objetivo, é bem português, não vais comer comida que não seja, ok, tem uma lasanha, porque às vezes as crianças não querem nada de bacalhau, e como são pratos tradicionais portugueses, mas o resto não. É tudo à volta daquilo. Tem sanduíche portuguesa, temos um pão que somos nós. Depois eu fui desenvolvendo todo o processo. É aquela história. Depois tu tens que completar. Tu vai fazer uma torrada, não vai fazer um pão na chapa brasileiro. Pô, eu quero dar uma experiência gastronómica. Na verdade, hoje o que é? A Casa das Natas é uma experiência de gastronomia portuguesa, em que tu consegues tomar um café da manhã, consegues fazer um almoço. Hoje nós temos o caldo verde, que é uma sopa bem portuguesa, temos uma sopa que é baroa com bacalhau. Então começamos a desenvolver. Então tudo isso agora é uma experiência. Então, de gastronomia, umas lojas mais pequenas, umas lojas maiores, mas é uma experiência em que o carro-chefe é o pastel de nata. Nós somos conhecidos pelo pastel de nata, mas entretanto tu já dás muito mais do que isso. A ideia foi de tal forma evoluída a que o nosso verdadeiro objetivo é que tu experiencias, entras numa loja, tu consegues sentir como se estivesses numa pastelaria ou confeitaria, ou até quase num restaurante em Portugal. Porque tu tens um pão que nós fazemos português, que é um pão de tosta, tu tens um croissant português, que é o croissant manteigado, que é muito bom, tu tomas um café português, comes uma refeição portuguesa, comes um bolinho de bacalhau e mais alguns doces, que nós temos algumas variações, doces mais conventuais, a barriga de freira, o pastel de Santa Clara, o docinho do céu, ou seja, tens ali aquela, e tu vivencias e é uma experiência, e tudo também dentro da qualidade do pastel de nata, ou seja, tudo muito cuidado, e tu entras dentro da casa, até a música portuguesa, é curioso. Até realmente para viver mesmo essa experiência, né? Nós até temos na loja maior, que tem condições para isso, que é em Copacabana, que é uma loja com 100 metros, na entrada da loja tem uma estátua do Fernando Pessoa, que é a mesma estátua, ou pelo menos o mesmo tipo de estátua, que está em Lisboa, em frente a uma cafeteria brasileira que é muito conhecida, e está lá a estátua do Fernando Pessoa, que é o maior escritor português, o maior poeta português, e nós até temos algumas frases dele dentro da loja. Ele está lá sentado, até a experiência, tirar a foto com ele, como se estivéssemos em Lisboa, também dá. Então, essa é aquilo que a gente oferece como conceito. Entendi. E aí tudo isso surgiu do pastel de nata. Exatamente. E teve como você disse, virou essa experiência gastronômica portuguesa. Nesse caminho, qual foi teve algum momento difícil, assim, que você marcou? Um momento difícil que você superou mas ficou marcado, até você chegar nessa evolução toda? Sim. Na verdade, tem muitos momentos difíceis. Ser empreendedor é mesmo isso. É tu errares muito. Então, não há como não ser. As pessoas têm a ideia de que o empresário, o empreendedor já nasce bem de vida. Não, isso não existe. Nós erramos muitas vezes. Na verdade, um empresário de sucesso é um empresário que agora está errando menos. Mas teve que errar muito. Portanto, não há, tu tens que fazer um processo de erros e de desespero. Agora, claro que há momentos difíceis. No negócio, nós tivemos vários momentos difíceis. E vamos tendo dia a dia. O último que me recordo foi a pandemia, não é? Ou seja, tu de repente vês-te obrigado a fechar as lojas, a parar tudo, parar a produção,
14, 15 de março de 2020, eu acho que, engraçado que foi um dos momentos mais difíceis, ok? Não vou dizer o mais difícil, porque eu acho que mais difícil foi no início, quando tu não sabes nada e não tens noção que não sabes. Hoje eu sinto que sei muito pouco, mas já tenho essa noção. Cada vez sei que mais conhecimento eu preciso, mais informação. Mas no início tu não tens isso. Ou seja, alugar um armazém foi muito difícil. Conseguir alugar o galpão, iniciar o processo, desenvolver e acertar a receita do pastel de nata para produzir em grande escala, foi muito difícil. Mas provavelmente a pandemia, porque a pandemia mexeu com vidas, não é? Uma coisa é tu tens uma dificuldade, não pagar uma conta, ter dificuldade disto, ou não consegues pagar a energia e os caras vão lá e querem cortar a energia, ou não consegues passar um processo para a frente, ou a farinha que deu tudo errado. E são momentos. A pandemia não, a pandemia envolveu vidas, envolveu um sofrimento grande, envolveu tu teres que se calhar deixar tudo e nós passamos por isso. Aliás, todo mundo passou. E então ali naquele 15 de março, 14, eu acho que foi em 14 de março, quando tu recebes um morro na barriga a dizer que, e depois a circulação de informação, que ainda ninguém sabia muito bem o que é que era, acho que foi o momento mais difícil, porque, engraçado, depois a gente vai recuperando, mas aí foi quando tu de repente sabes que é uma catástrofe completa. E nós aí tivemos, a maior parte das nossas refeições saíram de, isto é engraçado, quer dizer, no meio do problema nasce uma solução. Há 4 ou 5 pratos que nós temos hoje que nasceram na pandemia. Porque depois é assim, vamos lá, pastel de nata é um doce. De experiência. As pessoas precisam de carne ou peixe, arroz e batata, ok? Então, o doce, tudo o que é doce fica em segundo ou terceiro plano na pandemia. Então nós desenvolvemos mais umas refeições, colocamos isso no delivery e a parte de entrega cresceu muito, foi uma ajuda grande, não resolveu os problemas, mas ajudou muito. Ou seja, durante a pandemia nós tivemos com as refeições e com isso. Então eu posso dizer que a pandemia, eu acho que é assim, um empresário que tenha vivido nos últimos 10 anos e que não tenha tido uma catástrofe grande, eu acho que a pandemia é um virar, e que ainda estamos, de alguma forma, a sair do processo de complexo, de tudo isso, de trabalho, de projeto, de adaptação, fecha a loja. Na verdade, nós praticamente não despedimos ninguém. Isso foi um desafio muito grande também. Porque, assim, um dos nossos propósitos, e infelizmente eu e a minha mulher partilhamos da mesma ideia. Eu acho que um dos nossos propósitos é ajudar outras pessoas. Então nós temos um apoio, nós temos os nossos funcionários, temos muita proximidade, pelo menos um lado humano, então tudo isso é interessante, a gente ajuda muito e estamos ali presentes, porque acho que cada um, nós como propósito a gente quer que as pessoas tenham a melhor experiência gastronómica de Portugal, nos nossos, mas depois nós temos aquele propósito pessoal, não é? Quero ajudar o máximo de pessoas, o máximo de sorrisos, porque o pastel de nata devolve-te sorriso sempre. Isto é engraçado, porque nós já filmámos várias vezes nas lojas esse impacto. Ainda por cima, na expressão portuguesa, nossa, que é isso? Isso é fantástico. Então a experiência, isso é o que nos fortalece também, o que nos dá energia para todos os dias estar a fazer isso e desenvolver. Então é gratificante. Eu ia perguntar para você um momento que te deu orgulho, mas você já está falando que são todos os momentos que você tem o retorno do seu cliente. Podemos considerar isso? Podemos, sem dúvida nenhuma. O sorriso, a energia, e alguém dizer, eu não preciso que me digam que é o melhor do mundo, porque eu teria que conhecer todos no mundo, não é? Mas a partir do momento,
pô, João, é dos melhores, ou é o melhor que já provei. Isso é fantástico, porque isso também dá-te, pô, eu estou fazendo certo, não é? Está no caminho certo. É isso mesmo, e esses momentos, e nós preocupamos muito com a qualidade do produto, porque assim, a qualidade não só nutritiva dele, não é? A forma como ele é feito ainda, na verdade, ele é feito de uma forma tradicional, artesanal. O pastel de nata, o nosso, apesar de ter equipamentos no meio do processo, uma batedeira que vai bater a massa, uma laminadora que lamina a massa, portanto vai laminar, só que há um pormenor, vamos lá, a manteiga é passada à mão, é enrolada à mão, é cortada à mão, ok? Ou seja, todo o pastel de nata, quando sai da forma, é vistoriado à mão, para ver se assou bem, se está tudo direitinho. Então, é bem artesanal. Mesmo em larga escala. Não interessa se faz 10 mil num dia, ou 20, ou 5, ou 1000, não interessa. Todo esse é o processo. Tem que passar para a gente entender como é que é. Então, isso é engraçado, porque ele continua a ser feito artesanal, as pessoas continuam a entender que ele é artesanal, e se vocês forem na nossa fábrica, vão entender que realmente tem vários equipamentos, mas não é um produto industrializado. Não tem como, porque a manteiga tens que passar à mão, tem que ser enrolada à mão, tem que ser cortado, ok? A própria forma como ele é assado, como ele é enchido, tudo isso faz parte do processo. Engraçado, nós nunca perdemos a qualidade, nem o processo destes 10 anos, porque assim, eu faço igual. Na verdade, nós até melhorámos, ao longo do tempo, fomos melhorando a receita. Uma farinha melhor, fomos estudando, porque eu gosto disso também, fomos melhorando um pouquinho aqui, acolá. Mas neste processo destes anos todos, se fores ver, ele é o mesmo produto. É o mesmo produto. E numa escala, uma coisa é fazer 100, outra coisa é fazer 100 mil. Então, completamente diferente. Vais seguindo, é só, se o creme é o mesmo, em vez de fazeres 10 cremes por dia, vais fazer 20. Em vez de assares 200 assadeiras por dia, fazes 500, não tem problema nenhum. É sempre o mesmo processo. A matéria-prima é o mesmo. Só precisas de mais pessoas e mais espaço. E, João, um segredo aí que não quer calar, todo mundo quer saber. Qual o segredo do seu pastel de nata? Vamos lá. Bom, se eu contar, eu acho que o programa acaba aqui, não é? O segredo do pastel de nata da Casa das Natas, primeiro, é uma receita muito antiga, ok? Segundo, nós trabalhamos com os melhores, com a melhor farinha do mercado. Eu acho que o verdadeiro segredo, porque as receitas existem, muitas receitas de pastéis de nata, eu já provei vários bons pastéis de nata. Eu acho que o segredo é também esta história, todo o carinho que nós desenvolvemos à volta do produto, porque a gente fala no conceito, na experiência Portugal, mas isto nasceu de uma necessidade de uma grávida, não é? Ou seja, é um processo, e nesse ano nasce o nosso filho mais novo, portanto, ele nasceu, engraçado, está grávida, então, ele nasceu quando nasceu a Casa das Natas, é curioso. Então, e chama-se João, e ele, ou seja, todo esse carinho, essa dedicação, eu acho que o segredo são os clientes, na verdade. É o feedback, esse é o verdadeiro segredo, porque a partir desse momento tu entendes que estás a fazer todo o processo certo. Então, todo esse carinho que nós colocamos no projeto, toda essa dedicação, se pensarmos bem, trabalhamos com insumos de alta qualidade, acompanhamos o processo todo, desde o início até ao final, não terceirizamos nenhum processo. E se olharmos bem
para o processo e analisarmos tudo, é toda essa dedicação, esse carinho, esse empenho, que vestimos a camisa a sério neste projeto. Eu acho que esse é o verdadeiro segredo, porque eu posso ter a melhor receita do mundo, ok? Que acredito que tenho. Não vou poder revelar a receita, mas posso revelar-vos que, de certeza, na realidade, se você pegar uma receita na internet, de várias receitas que existem do pastel de nata e muita gente mostrando a forma como se faz, se juntar bons ingredientes e se dedicar e de alguma forma colocar muito carinho e muito amor, eu tenho a certeza absoluta que aquilo que você vai receber em troca são sorrisos e que vai ser um excelente pastel de nata. João, você me inspirou a tentar fazer pastel de nata na minha casa. Vou pegar lá no Massa Madre Blog uma receita, vou tentar fazer. Partindo dessa inspiração que você me deu de tentar fazer um pastelzinho, que inspiração você deixaria para um empreendedor que tem um projeto, que está começando ou que quer crescer, quer mudar? Que mensagem você deixaria para um empreendedor assim? Bom, na verdade, o que eu penso sempre, e um dos segredos do verdadeiro sucesso de qualquer projeto, eu acho que há uma característica igual em todos os empreendedores: disciplina, muita disciplina, e outra que é: não desistam. A gente vai cair no chão, vai levar a porrada, mas vamos voltar a levantar com mais força, olhar porque é que a gente caiu, e isso sempre com disciplina. Então a disciplina eu acho que está conectada ao sucesso. E essa é a mensagem que eu deixo para qualquer empreendedor que queira empreender, inovar, queira desenvolver e que tenha uma ambição, seja num projeto gastronómico, seja num projeto de equipamento, seja qualquer tipo de projeto que queiram desenvolver e criar até o próprio negócio, porque foi isso que eu fiz, de alguma forma, é muita disciplina e nunca desistam. Muito legal. Obrigada pela sua participação. Foi muito legal ouvir sua história. Obrigado, eu é que agradeço este convite da Ramalhos, porque acho que é muito bom também este tipo de conteúdos, este tipo de informação, porque as pessoas querem conhecer como é que tudo acontece, e acho que é uma iniciativa muito boa da Ramalhos, no fundo ajudar outras pessoas a se inspirarem, a entenderem como é que os negócios funcionam. Isso também é de louvar, e eu agradeço muito o vosso convite. E magicamente agora que apareceu os pastéis de nata. Parece que não sei como, mas apareceram aqui os pastéis de nata. Bom, eu acho que vamos ter que dar uma mordida. Melhor forma de encerrar, não é? Não tem melhor. Que delícia. Bom.